Pessoal, hoje novamente estamos começando mais um novo vídeo, um novo assunto, um assunto importante, um assunto interessante, eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de todos vocês, que todos nós temos sempre alguma coisa para ensinar e também para aprender com os outros. Mas antes de abordar esse tema tão interessante, tão relevante, vou falar para vocês dos meus 3 livros. Jubiacaba, um livro de romance em que eu abordo uma cidade fictícia no interior de Goiás e levo o leitor à ação, à ficção e suspense. Muito bom esse livro, se encontra à venda na livraria Nova de Jerusalém, livraria Armazém do Livro Palavra e na plataforma do Mercado Livre. Muito bom esse livro. Meu outro livro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, é o livro de contos, Os Contos que Eu Conto, onde abordo temas filosóficos, sociais, do cotidiano das pessoas, e se encontra à venda na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro Palavra e na plataforma Mercado Livre. Muito bom esse livro que leva o leitor a viajar no imaginário. Muito bom. Meu outro livro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, é meu livro de poesia As Linhas da Harmonia, em que foi publicado esse ano, de 2025, e se encontra na livraria Armazém do Livro e Nova Jerusalém. Muito bom esse livro. Todos os 3 livros se encontram na livraria de Goiânia. Muito bom esses livros. Esse livro de poesia, As Linhas da Harmonia, onde nós defino com poesia de encadeamento, que uma palavra leva a outra, dando sentido à poesia, dando sentido ao tema, fazendo que o leitor possa pensar e refletir sobre a sua vida. Muito bom esse livro. Bom, pessoal, hoje vamos falar de um novo tema que eu acho que vocês vão gostar bastante. E o tema de hoje é a grande importância de sempre aprender. Neste capítulo, iremos observar que o ser humano sempre está querendo ter conhecimentos. Isso ocorre desde os tempos passados, mostrando a sua capacidade de tentar entender a si mesmo e também o mundo que está à sua volta, criando novas possibilidades de inovações brilhantes. Ou seja, desde tempos remotos, o ser humano procura aprender alguma coisa, procura ter conhecimento, procura, com isso, buscar novas possibilidades que possam melhorar a sua vida. Desde eras remotas, o ser humano tem essa vontade, tem esse discernimento de procurar aprender para melhorar a sua vida e a vida das outras pessoas. Em todas as eras, o ser humano usou sua inteligência para sobreviver em um mundo hostil em que definimos a pré-história, onde os indivíduos lutaram para enfrentar as dificuldades daquele mundo inóspito e assim promover um elo de significação e transformação para a sua vida. E também os seres humanos, em todas as circunstâncias emergenciais que vão se desenhar. Ou seja, em outras eras, que o homem tem que ter tantas dificuldades, como podemos citar a pré-história, onde não havia tanta civilização igual tem hoje, o ser humano teve que procurar sobreviver, teve que procurar novas formas que pudessem transformar a sua vida e de todas as pessoas que estavam à sua volta, para poder sobreviver e conseguir alimento para a sua sobrevivência e também novas maneiras de entender o mundo e a sua vida. E com isso ele retratou em pinturas e tudo que se possa imaginar. O homem, desde aquela época, ele procura conseguir um pensamento que possa mudar seu modo de ser e de se transformar. Com isso, o ser humano, aqui é outro ponto importantíssimo, vem da pré-história. Agora, com isso, o ser humano evoluiu, construiu cidades, remodelou o globo e tudo que era arcaico,
e trouxe o moderno para facilitar a sua vida e de todas as pessoas, moldando um conjunto de finalidades. Ou seja, desde o ser humano, com a sua capacidade, com a sua inteligência, ele criou cidades, mudou o mundo, transformou o mundo e trouxe novas formas de transformação da sociedade do mundo. E com isso melhorou sua vida e melhorou também tudo o que estava perto de si, perto das outras pessoas. E abandonou aquilo que ele considerava que era ultrapassado e passou a valorizar aquilo que viera depois, ou seja, o moderno, o novo, porque o ser humano sempre está em busca de novas ideias, sempre em evolução e nunca está parado, nunca está estático. O ser humano sempre procura mudar a sua vida. E com isso, outro ponto importante, e com isso o ser humano possibilitou sempre reformular o tempo e assim se consolidou ao longo de sua história, sendo dinâmico em várias vertentes. Com isso, né, com a pré-história, depois passando a construir cidades e também chegando a esse novo ponto, o ser humano procurou reformular o tempo, né? Procurou mudar o tempo e fazer com que o seu tempo fosse melhor aproveitado, fosse melhor distinguido, para que assim pudesse viver melhor, para assim poder ter uma vida melhor. O ser humano passou a viver em função disso, em função de uma vida mais saudável, mais tranquila, e tudo isso. Com a ressignificação da vida, procurou entender a si mesmo, ressaltando pensar para encontrar as respostas às suas indagações. Ou seja, passando a ter uma vida melhor, ele passou a conceituar o que seria importante para a sua vida, o que seria importante para o seu viver. Mesmo às vezes em adversidades, que ele tem uma vida, hoje sabemos que o ser humano tem uma vida corrida, uma vida agitada, principalmente nas grandes cidades, o ser humano, através disso, passou a pensar em si mesmo, passou a valorizar as pequenas virtudes da vida, os pequenos acontecimentos da vida, e com isso passou a entender que tem que buscar minutos de felicidade, segundos de felicidade, e não viver em uma vida desempenhada, sem um objetivo importante. Em livros, o ser humano delineou aí outro fato importante. Em livros, o ser humano delineou pensamentos e fez que o indivíduo se tornasse a buscar o verdadeiro sentido da análise plena de viver. Ou seja, depois disso tudo, né, da evolução do ser humano, com a escrita e tudo, o ser humano passou a escrever, passou a contar a sua história e contar fatos, enredos, que pudessem levar o outro indivíduo a refletir sobre si mesmo, sobre sua vida, e sobre tudo que pudesse fazer que fizesse uma análise do mundo. E isso se fez através dos autores, dos escritores, que escreveram enredos, escreveram histórias, escreveram formulações filosóficas, que fizeram que o ser humano pudesse pensar sobre si mesmo e tudo que pudesse avaliar no sentido pleno da sua vida melhor. Com isso, ele passou a pensar, passou a analisar e passou a refletir. Na perspectiva de aperfeiçoar o mundo, outro fato importante, os indivíduos entenderam que se deve viver coletivamente, ou seja, ajudando uns aos outros. Ou seja, nesse outro ponto, que na perspectiva de aperfeiçoar o mundo, o ser humano, o indivíduo, buscou viver coletivamente, para assim melhorar a sua vida e da toda a sociedade. Isso assim se nota desde a época pré-história, desde o Neolítico, onde o ser humano passou a viver em tribos, passou a viver coletivamente.
E com isso ele passou a ter noção que também se deve ver de forma plural, de forma pensando no outro, não pensando em si mesmo. Mesmo que hoje haja um individualismo desenfreado, onde todos pensam uns nos outros, há pessoas, há indivíduos que têm uma causa justa, uma visão justa de mundo, e com isso eles querem transformar o mundo, transformar a sociedade, e para ser que todas as pessoas sejam inseridas, seja economicamente, seja ideologicamente, para que todos possam ter uma vida digna e justa. Aqui vai em outro ponto importante. A escrita foi o grande possibilitário do pensamento humano, para mostrar que temos algo a aprender em diversas formas de expressar um texto. Ou seja, com a escrita, com a inovação da escrita, o ser humano passou a mudar sua modo de ser, de pensar e de analisar. E com isso foi o grande possibilitar do ser humano, a grande transformação do ser humano na escrita. Foi feito com que o ser humano expandisse o seu conhecimento, mudasse a sua forma de ser, de analisar, de pensar, e fizesse que outras pessoas tivessem acesso a este conhecimento para poder não serem reféns uns dos outros, não serem manipulados. Isso se deve à escrita, se deve a esse método de inovação, de transformação, que hoje em dia se transformou e a gente se vê nas mídias sociais, em tudo que está ao nosso redor. A escrita ela foi fundamental para que o ser humano pudesse sair de uma condição subalterna para uma condição que pudesse ser protagonista da sua própria história. Em abordagens discursivas, de palestras, seminários, aqui vem outro ponto relevante. Em abordagens discursivas de palestras, seminários, onde é destacado um tema, o ser humano aprende com os outros indivíduos novos significados que possam trazer entendimento do globo e as perspectivas de transformação da sociedade. Ou seja, nesse ponto, eu falo, que eu abordo, que os seminários, as palestras, fizeram que as pessoas que vão a estes lugares para poder assistir esses debates pudessem ter uma visão do mundo, uma visão ampla do mundo, e com isso pudessem também melhorar sua perspectiva de entendimento da vida, da sociedade, e assim fazer com que houvesse uma sociedade justa, solidária, uma sociedade onde todos pensam no ser humano, em tudo que pudesse melhorar sua vida. Através dessas palestras, seminários temáticos, fez que o ser humano pudesse fazer uma transformação coerente de tudo que possa acrescentar um sentido novo de viver. Agora, falar de outro ponto. A razão e a subjetividade. Apesar de singulares, são o elo de uma ferramenta que se instaura na história para delinear grandes sentidos de nossa vida. Ou seja, a razão, que é o consciente, que é o raciocínio, e a subjetividade, que é algo que vai além do raciocínio, que faz o ser humano analisar o mundo, elas são diferentes, mas elas são singulares, diferentes, mas elas têm um elo que faz com que se instaura na sociedade para delinear, para moldar grandes sentidos em sua vida. Por fim, agora a gente está terminando o assunto, vamos falar desse novo tópico. Por fim, o aprender e o saber, né, que são temas importantes. Por fim, o aprender e o saber, para definir o saber, para definir que não sabemos tudo, que toda época tem a sua importância e relevância, para designar e revisar a cada dia o sentido de sua história individual e coletiva. Ou seja,
o aprender e o saber, para definir que não resolvemos tudo, que toda época tem a sua importância. Isso aí é o saber. E relevância para designar a cada dia no sentido de sua história individual e coletiva. Ou seja, o aprender é a revisão constante das nossas vidas, a transformação constante do nosso pensar, do nosso refletir, do nosso analisar. E o saber é a gente entender que a gente não sabe tudo, que a gente está num grande aprendizado, numa grande forma de pensamento, que sempre temos que buscar algo para relacionar a nossa vida uns com os outros, uma constante reformulação, no caso, na revisão do aprender, né, para fazer uma diferença nesse mundo. Então, esse é o aprender e o saber. E vem outro ponto. O grande observar frutificará em restabelecer que somos seres reflexivos em toda ação que significa partilhar para o social aprimorar em todo lugar. Então, nesse ponto, a gente tem que entender que fundamentar que somos seres que pensam, que analisam, que refletem, e que toda ação, todo efeito que se dignifica, né, se molda, né, faz com que o ser humano tenha a sua dignidade. E assim, com isso, ele vai partilhar para o social e para aprimorar a sua vida em todo lugar, em toda forma de ambiente. O ser humano ele vai se aprimorar, ele vai buscar um símbolo novo de esperança, que vai suscitar novos saberes e novos entendimentos que vão perpetuar a sua vida, mesmo que não esteja aqui, mas a sua vida vai ficar perpetuada em seu pensamento, e assim vai deixar um legado para as outras pessoas, para os outros indivíduos. Com isso, pessoal, vamos terminando o nosso vídeo. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que se dispôs a olhar esse vídeo, a assistir esse vídeo. E se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. E espalhe o conhecimento, espalhe o pensar,